Olá, estimados irmãos, que a bênção, Pai, nosso amado Salvador Jesus esteja com todos. Vamos, em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, dar continuidade a esses estudos maravilhosos dessas lições que têm sido trazidas para nós. Nós estamos estudando a 8ª lição desse trimestre, com o título A Pureza do Evangelho. E vamos falar da continuidade com o segundo tópico. Um tópico bastante interessante, um tópico que realmente tem dupla interpretação, e a interpretação correta é o que temos aqui, e infelizmente usam-se a interpretação desse tópico muitas pessoas para poder excluir um ou dois ou três mandamentos da lei de Deus. Mas vamos lá ver aqui, conduzindo a Cristo, é o título desse segundo tópico de segunda-feira. A pergunta A traz o seguinte inquérito: com o que a lei é comparada em relação a Cristo e nossa grande necessidade dele? Então, há aqui uma comparação da lei e a nossa necessidade de Cristo, né? Gálatas, capítulo 3, 23 a 26, diz o seguinte: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ainda João 15:5 diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos aqui a citação que tem nesse texto de Gálatas da palavra aio, e o aio ele era designado como se fosse um tutor de uma criança na época. Era aquela pessoa que não era um ensinador, mas era um guia, proteção. Aquela criança levava, às vezes pegava dos pais, levava os instrutores, enquanto os pais estavam ocupados, era alguém que direcionava essas crianças para aquilo que era preciso, enquanto os pais não podiam fazer. Então o aio dá essa expressão. E aqui, com o que a lei é comparada em relação a Cristo e nossa grande necessidade dele. Então a lei servia de um guia, de um direcionamento, como é que deve ser um período que, como estava num período diferenciado, era necessário que a lei fosse um guião, e assim era ela naquela época. Mas vamos ver o esclarecimento completo dessa questão da relação que tem a comparação, né? A lei de Cristo e a nossa necessidade. A nota é muito elucidativa. E vamos ver primeiro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 213, traz o seguinte: quando o pecador olha para o grande espelho moral, vê os próprios defeitos de caráter, vê a si mesmo exatamente como é, manchado, contaminado e condenado. Mas ele sabe que a lei não pode remover de forma alguma a culpa, nem perdoar o transgressor. Ele deve ir além disso. A lei nada mais é do que o aio que conduz a Cristo. Ele deve contemplar o Salvador, aquele que porta o pecado. E quando Cristo se revela a ele na cruz do Calvário, morrendo sob o peso dos pecados do mundo inteiro, o Espírito Santo lhe apresenta a atitude de Deus para com todos os que se arrependem das próprias transgressões. Então, João 3,16 é aqui citado, né? E o texto muito conhecido que traz ali o amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Continuando aqui a nossa leitura, diz: sou questionada sobre a lei em Gálatas. Qual das leis é preceptor ou tal aio, né? Ou guia que nos leva a Cristo? Respondo: tanto a lei cerimonial quanto a lei moral dos 10 mandamentos. Por meio de Cristo, e somente por meio de Cristo, as fontes da vida podem vitalizar a natureza humana, transformando os gostos e fazendo que as afeições se voltem para o céu. Então nós vemos aqui só Cristo. Cristo é que traz para nós o verdadeiro, pela graça, né? Ele nos mostra
o que está certo, o que está errado, ele põe em nosso coração através do Espírito Santo. A lei, ela é o espelho, é o guia. A lei mostra o que está certo e o que está errado. Mas através do Espírito Santo, ou a lei introduzida no coração, como nós estudamos na lição passada, é que conseguimos então ver se estamos corretos, não estamos, e traz aqui todos os pormenores concernente à necessidade de melhoria em nosso caráter, em nossa vida. Gálatas